Graça e paz, amados irmãos, amigos que acompanham o Ministério Palavra da Cruz. Em primeiro lugar, inscreva-se em nosso canal Palavra da Cruz. Ative o sino para que todos os novos conteúdos você receba e compartilhe também as mensagens da Palavra de Deus. Nós iniciaremos hoje uma série de mensagens sobre o tema Nos Últimos Tempos. Teremos a parte 1 e teremos também a parte 2. Consideraremos, portanto, na primeira mensagem desta nova série, o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Esta série tratará dos últimos tempos. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para o pastor Timóteo e, como tenho destacado, é um pastor veterano, experimentado, em final de carreira, para um jovem pastor calouro, iniciante e inexperiente. Agora, Timóteo está em Éfeso e o apóstolo Paulo escreve para ele. Depois de escrever para a igreja, ele escreve diretamente para Timóteo, com o objetivo de orientá-lo, porque a igreja estava sendo atacada por falsas doutrinas, falsos mestres, heresias destruidoras. É muito interessante que ele diz, quando ele se despede dos presbíteros, dos pastores da igreja de Éfeso, ele disse assim: Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite com lágrimas de aconselhar cada um de vós. E como ele previu e profetizou, aconteceu. De dentro da própria igreja se levantaram aqueles que corromperiam a doutrina, e de fora entrariam e entraram lobos devoradores que, com os seus ensinos heréticos, com certeza destruiriam o rebanho. Agora o apóstolo Paulo está orientando o pastor Timóteo para que ele possa defender-se, para que ele possa defender a igreja e ele possa também defender a sã doutrina, porque a igreja, ela é coluna e baluarte, esteio da verdade, mas a igreja também se fundamenta sobre a verdade. É a verdade de Deus, a palavra de Deus, que nutre a igreja, aviva a igreja, reforma a igreja, dá poder à igreja, faz a igreja conhecer e praticar a vontade de Deus. Assim, a sã doutrina é saúde para a vida espiritual, para a vida doutrinária, para a vida moral da igreja e do povo de Deus. Há pessoas que dizem: doutrina divide, doutrina gera confusão, doutrina é para dividir mesmo, porque a doutrina estabelece aquilo que você crê, de modo que aquilo que é contrário à fé seja rechaçado, seja posto de lado e seja rejeitado.
é melhor ser dividido pela verdade do que estar unido no erro. Assim, a doutrina é fundamental. Por isso, o apóstolo Paulo escreve para o pastor Timóteo com este propósito, de motivá-lo. E observem que, neste capítulo 4 de 1 Timóteo, o apóstolo diz, o Espírito, e este artigo e Espírito com letra maiúscula está se referindo ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito de Cristo Jesus. E o Espírito afirma, ele diz, ele revela o Espírito Santo e ele o faz expressamente. Esta expressão, ela significa de modo claro, de modo explícito, para não deixar sombra de dúvida, para que ninguém fique titubeando, incerto, inseguro. O apóstolo não nos diz de que modo o Espírito afirmou, provavelmente e com certeza através de um profeta. Paulo não diz quando isso aconteceu, ou o Espírito revelou ao próprio apóstolo Paulo. Seja como for, Paulo era apóstolo e tinha autoridade, e aquela profecia tinha o endosso apostólico, e ele não receava em dizer que ela era autêntica, porque ele tinha como apóstolo o discernimento, e ele compartilha conosco dizendo, o Espírito afirma, e ele não para de afirmar, de revelar. Todas as vezes que o Espírito de Deus falava pela mediação dos profetas do Novo Testamento, ele estava dizendo a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Isso mostra o quanto Deus se preocupa com a igreja, com o seu povo, com os cristãos, para diverti-los, para abrir-lhes os olhos, para que vigiem e orem, para que não sejam ingênuos, tolos, para que discernam os ensinamentos e os ensinadores. Por quê? Porque a igreja será atacada. Se a palavra de Deus for corrompida, distorcida, diluída, acrescentada, subtraída, ela não terá o poder. A palavra de Deus, o Evangelho é poder de Deus para salvar. Imagine se alguém acrescentar a um antídoto alguma outra substância, ou remover, subtrair alguma substância. Então, alguém desesperado, picado por uma cobra venenosa, mortal, na esperança de que está recebendo o antídoto para ser salvo de morrer por envenenamento, ele acaba morrendo. Por quê? Porque o antídoto foi adulterado. A palavra de Deus, o Evangelho, a sã doutrina não pode ser adulterada, mas os adúlteros da palavra, eles estão aí. Eles estavam lá nos tempos do apóstolo Paulo e hoje, aos montes, estão aí através da internet, através do YouTube, das redes e das mídias sociais, pregando heresias. Portanto, cuidado, o Espírito afirma, ele afirmou no tempo do apóstolo Paulo, e ele afirmou de modo expresso para que a igreja se desse por advertida, orientada e aconselhada. E o que foi que o Espírito de Deus afirmou, revelou? Ele afirmou nos últimos tempos, e essa é a nossa série, nos últimos tempos. O que acontecerá nos últimos tempos? Nos últimos tempos, alguns, em primeiro lugar, se desviarão da fé. Nos últimos tempos, alguns, em segundo lugar, darão ouvidos a espíritos enganadores. Em terceiro lugar, alguns darão ouvidos a doutrinas de demônios. Em quarto lugar, alguns proibirão o casamento. E, em quinto lugar, alguns ordenarão a abstinência de alimentos. Isso tudo acontecerá, sabe quando? Nos últimos tempos. E o que
esta expressão significa? O que significam os últimos tempos? Será que são os tempos derradeiros, finais, que antecederão de modo imediato o retorno pessoal, triunfante e glorioso do Senhor Jesus? Será que serão esses os últimos tempos? Não. De acordo com a doutrina do Novo Testamento, entre a primeira manifestação de Cristo, quando ele veio na qualidade de Salvador, ele se encarnou e ele veio, o Deus homem encarnou-se. Entre esta primeira manifestação e a segunda manifestação, a última, a final e derradeira, quando ele voltará como juiz, com poder e grande glória. Este tempo, entre a primeira manifestação e a segunda, é o que o Novo Testamento chama de os últimos tempos. Portanto, Cristo inaugurou os últimos tempos. E quando ele retornar em sua segunda manifestação, ele concluirá os últimos tempos. É como se você estivesse lendo um livro e você já leu todos os capítulos daquele livro. Leu o prefácio, leu a apresentação, leu a introdução e todos os capítulos. E você chegou ao derradeiro capítulo, ao último capítulo do livro. E você está na primeira página, no primeiro parágrafo da primeira página da conclusão. Onde você está? Na conclusão, nas últimas páginas do livro, no último capítulo, embora na primeira página. Portanto, nós estamos na conclusão da história, nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, nós já estamos no epílogo, na conclusão, nos últimos momentos da história da humanidade, quando esta era que iniciou na criação, ela findará. E a nova era Jesus trouxe quando ele se encarnou e ela se estenderá por toda a eternidade. Mas este período entre a primeira manifestação de Cristo e a segunda manifestação de Cristo é o período retratado no Novo Testamento como nos últimos tempos. E o Espírito Santo, para advertir aos cristãos, ao povo de Deus e à igreja, afirma e não para de afirmar. E esta profecia que foi entregue através de um profeta genuíno do Novo Testamento, hoje ela está registrada de modo inspirado, inerrante e infalível na Palavra de Deus. Portanto, acompanhe a série de mensagens sobre o tema nos últimos tempos para que você aprenda o que acontecerá. Já está acontecendo nos últimos tempos. E eu peço a Deus que você compreenda que, por estarmos nos últimos tempos, você precisa preparar-se para encontrar-se com Deus. E não há outra maneira de se preparar a não ser convertendo-se a Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Não há esperança, só há esperança em Cristo Jesus. Sobre a face da terra e debaixo do céu só há um nome, um único nome, através do qual é possível ser salvo: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu rogo para que Ele te abençoe rica e abundantemente.